Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Aberta a sessão e aprovada a ata da sessão anterior que não sofreu impugnação. O senador Roberval Bellinati é o relator. Número de pauta 2, APR 156967. Primeiro vogal, senador Silvano. Segundo sou eu. Haverá sustentação oral, falará pelo apelante Marcelo da Silva Nazário, o doutor Felipe de Azevedo Levino, ABDF 33223. Doutor Felipe, dispensa a leitura do relatório? Boa tarde, presidente. Dispensa, sim, a leitura. Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Muito obrigado, presidente. Bom, colém da turma, saúdo a todos neste momento, na pessoa do excelentíssimo senhor desembargador presidente, doutor Jair Soares, e do excelentíssimo senhor desembargador relator, doutor Roberval Casemiro Bellinati, aos quais eu me dirijo aqui com grata satisfação e mereceu o pouco tempo de Vossas Excelências. Ao ilustre procurador de justiça também, doutor Desan, que aqui se encontra conosco, e os meus cumprimentos a todos os serventuários da justiça e demais colegas advogados que estão presentes a essa sessão. Excelências, o presente caso trata-se aqui, na verdade, de um recurso de apelação em que o Marcelo recorre da sentença que o condenou a uma pena de 9 meses, e 26 dias de detenção em razão do crime de calúnia e difamação, além da quantia de R$2.000 aí que foi fixado pelo juiz de piso, a título de danos morais. Segundo consta, aqui dos autos do processo, notadamente da exordial, a querelante alega que no dia 22/2/2019, durante uma discussão na residência em que as partes coabitavam, o apelante, segundo ela, agindo de forma livre e consciente, difamou a sua imagem e a sua honra com palavras de baixo calão. Diante dessa situação, sobreveio aí a ação de injúria e difamação que ela propôs em desfavor do senhor Marcelo. Contudo, excelências, a gente observa no processo, que as provas que foram trazidas, coligidas aos autos, bem como todas as provas que o Marcelo também trouxe em sua defesa, não foram aptas a comprovar aí, a lastrear o édito condenatório da forma como foi expiado o apelante, Denota-se, sim, da sentença, que aqui está sendo perseguida, que as provas estão voltadas única e exclusivamente na palavra da suposta vítima, que corroborou os fatos narrados na sua inicial, lembrando que é uma ação privada, durante a audiência de instrução, que ela trouxe fatos que provavelmente faltaram com a verdade. E a gente conseguiu comprovar durante a instrução, notadamente aí pela testemunha Néria, que os fatos trazidos aos autos teriam ocorrido aí há mais ou menos 3 anos, na data da propositura da ação, ou seja, provavelmente ali uns 4 a 6 meses antes dos fatos narrados na exordial. Então, nós alegamos em preliminar de defesa, a defesa sustentou aqui que a querelante, no caso a apelada, ela tem transtornos depressivos, ansiosos, com CIDs comprovados, que foram juntados aos autos e desprezado totalmente pelo juízo de piso, Nós sabemos que, infelizmente, essas doenças de cunho mental vêm afetando muitas das nossas famílias, muitas pessoas, e o nosso caso aqui não é diferente, Então, a matéria fática dos autos, notadamente aí aos crimes de difamação e de calúnia, não restaram comprovados nesse caso, embora o juízo de piso tenha entendido diverso da defesa. A defesa juntou diversas informações, diversas provas, diversos áudios, em que o querelado trouxe para nós, em razão da sua própria profissão. O querelado, ele trabalha com segurança da informação, então ele tem todo esse know-how de se proteger, sabia da dificuldade em que ele estava vivendo no seu lar, então, na sua proteção, optou-se por fazer as gravações na sua autodefesa. Lembrando que o nosso direito de defesa é garantido pela Constituição, e cabe a nós aqui tutelarmos esses nossos direitos, Então, caberia também destacar que a apelada sabia, que essas gravações eram feitas, e nessas gravações mostram-se tão somente agressões, palavrões e xingamentos, entre outros impropérios, que eram
né, efetuados aí pela apelante. Então, esse é o nosso cerne da questão desse nosso processo, dessa nossa apelação, e o que nós viemos pedir, né, a todos, ao desembargador relator, que provavelmente debruçou-se sobre esse processo, os demais pares também, né, debruçaram-se sobre esse processo, que não há provas para condenar o Marcelo, não há provas para que ele possa expiar essa prova, ao contrário, né? Ele conseguiu comprovar que os fatos são anteriores à propositura da ação, ou seja, já estava aí, né, decadente o direito dela em fazer essa ação, em mover essa ação em desfavor do Marcelo, além das nossas preliminares que foram suscitadas, preliminar de incompetência do foro, preliminar de cesseamento de defesa, entre outros que nós narramos nos fatos. Então, o que a defesa pede? Que as preliminares sejam acolhidas, as que foram arguídas, e no mérito, né, a reforma total da sentença para absolver o Marcelo das condutas que lhe foram atribuídas, notadamente por total ausência de provas, e também caçar aí a condenação por danos morais, uma vez que não há provas concretas desses danos supostamente causados aí pelo Marcelo. E uma situação mais ainda conflituosa, né? O juízo de piso ainda manteve em favor do Marcelo as medidas de proteção, né, em desfavor aí da querelada. E nós pedimos também a revogação de todas essas medidas protetivas que foram aí lançadas em desfavor do Marcelo. Então, nós agradecemos o pouco tempo da defesa poder estar aqui colocando seus fatos, narrando os fatos que aconteceram nos autos, agradecendo pela oportunidade de apresentar os nossos argumentos, fatos e as provas que foram colhidas ao longo da instrução processual, provendo aí o nosso recurso. Uma boa tarde a todos, agradeço pela presença. Doutor Felipe Levino, nós que agradecemos e o cumprimento pela sua sustentação. Com a palavra o relator, desembargador Roberval Belinácio. Boa tarde, eminente presidente, desembargador Jair Soares, eminentes pares, ilustre representante do Ministério Público, doutor Dejan. Cumprimento igualmente o ilustre advogado, doutor Felipe, pela brilhante sustentação oral. Peço vênia para fazer um resumo do voto que está no sistema e já foi examinado pelos eminentes desembargadores, inclusive já votaram no sistema. De acordo com o relatório, o apelante Marcelo da Silva Nazário, ele apela contra a sentença que o condenou nas sanções dos artigos 139 e 140 caput do Código Penal, na forma dos artigos 5º, 1 e 3 e 7º, 1 e 2 da Lei 11.340, difamação e injúria em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A sentença foi proferida no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, DF. A querelante, no caso, ela narra os fatos, em resumo, com as seguintes palavras. Os fatos tiveram origem no dia 22 de fevereiro de 2019, durante uma discussão ocorrida na então residência do casal, que se localizava no Jardim Mangueiral, quando Tayane chamou uma vizinha, senhora Néria, para socorrê-la em virtude de agressões praticadas pelo querelado, que era o seu companheiro. Na ocasião, Marcelo, segundo está narrado aqui na queixa, agindo consciente e voluntariamente, difamou a imagem e a honra de Tayane, dizendo na presença da vizinha que não aguentava mais Tayane, pois ela vivia o traindo, e que chegava em casa com cheiro de homem. Apesar de a vizinha pedir calma, percebeu que a discussão não acabava e foi embora para casa.
Agindo assim, o querelado infringiu o artigo 139 do Código Penal, é o que está escrito na queixa. No dia 23 de fevereiro de 2019, Marcelo, agindo dolosamente, com ânimos injuriante, ofendeu a honra subjetiva da querelante, proferindo palavras ofensivas à sua dignidade e decoro. Relata a querelante que conviveu com ele por aproximadamente 10 anos, encontrando-se separados atualmente. Em 23 de fevereiro de 2019, a querelante estava no sofá de casa quando Marcelo passou a agredi-la verbalmente, chamando-a, sou obrigado aqui a falar os palavrões, de puta, piranha, acusando-a de infidelidade, alegando que ela saía para manter relações com outros homens ou os trazia para casa para realizar o ato. Deste modo, percebendo que as ofensas se intensificavam, Tayane foi até o banheiro e se trancou juntamente com o filho menor, no que o querelado a seguiu e começou a dar chutes na porta, se prevalecendo da relação de afeto, cessando a violência somente quando arrombou a porta. Em razão desse quadro, a querelante ligou para a polícia de modo a requerer as medidas protetivas constantes nos autos, que não foram concedidas. Ela requeriu, mas não foram concedidas, segundo está escrito. Entretanto, independente do indeferimento das medidas, Tayane reputa inegável constrangimento à sua honra, bem como mal-estar físico e psicológico acusados pelo comportamento do querelado que lhe causaram dano imensurável. Então, esse é o resumo da queixa-crime proposta contra o ex-companheiro. Foi julgada procedente a pretensão punitiva. O juiz condenou o querelado por difamação e injúria, aplicando-lhe a pena total de 9 meses e 26 dias de detenção em regime aberto, sendo deferido o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, cujas medidas deverão ser implantadas pelo juiz da execução. Ao sentenciado foi concedido o direito de recorrer em liberdade e foi fixado o valor mínimo de R$2.000, a título de indenização por danos morais à querelante ofendida. Vem a apelação do querelado, conforme sustentou o ilustre advogado, doutor Felipe. A defesa sustenta inicialmente a incompetência do juizado de violência doméstica, mulher contra a mulher de São Sebastião, aduzindo que, à época dos fatos, as partes residiam no Jardim Mangueiral, em São Sebastião, e o processo deveria tramitar em Brasília e não lá em São Sebastião. Alega a decadência do direito de queixa quanto aos delitos contra a honra, a defesa, razão pela qual pede que seja declarada extinta a punibilidade do agente. Como disse o ilustre advogado, houve cerceamento de defesa, pleiteia a absolução por insuficiência de provas. E também pede o afastamento da fixação de valor a título de dano moral. Bem, é a síntese do relatório, mas a querelante também apela. Ela apela pedindo o seguinte: para que o valor da indenização seja reajustado para R$15.000. O juiz condenou o Marcelo a pagar R$2.000 e a querelante quer 15 mil. 15 mil de indenização a título de reparação dos danos morais causados a ela. E ela pede também para que a pena seja aumentada para o máximo permitido. A doutora Maria Olímpia Ribeiro Pacheco manifestou-se pelo não provimento do recurso da defesa
e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pela querelante para que seja revisto o valor mínimo fixado para a reparação do dano moral. Então, eminentes pares, é a síntese do relatório. Eu vou fazer um resumo aqui do meu voto, eu vou direto para o voto que está no sistema sobre a decadência, recurso do querelado. Eu estou anotando no meu voto que o querelado tem razão em relação ao crime de difamação. Então, eu esclareço aqui no meu voto que a querelante perdeu o prazo para propor a ação privada em relação à difamação. A difamação teria ocorrido em 2018, ela entrou com a ação além de 6 meses após os fatos. Então, eu dou razão em relação à difamação. Eu esclareço todos os prazos de acordo com os fatos narrados. Então, eu peço vênia para não ler. Então, portanto, acordo parcialmente o pleito defensivo para declarar extinta a punibilidade quanto ao delito de difamação, porque a ação foi proposta fora do prazo, nos termos do artigo 107.4 do Código Penal. Quanto à incompetência do juízo, o querelado alega que a ação deveria tramitar em Brasília e não lá em São Sebastião. Eu esclareço meu voto que essa questão foi decidida pela Câmara Criminal, que reconheceu que a competência era de São Sebastião e não de Brasília. Então, nós não podemos mudar, nesse momento, essa decisão, mudar uma decisão que transitou em julgado na Câmara. Esgotada a discussão e apreciada a apreciação da matéria, ante a decisão de declaração de competência pelo órgão competente, a qual deve ser mantida. Então, não há que se discutir questão de competência se a matéria foi devidamente decidida pela Câmara Criminal, em conflito de competência. Eu rejeito essa preliminar. Quanto à alegação de nulidade por cerceamento de defesa, recurso do querelado, alega que quis juntar documento para provar que a mulher tinha problemas psicológicos. O juiz indeferiu. O juiz disse o seguinte: indefiro o pleito defensivo para a juntada de relatórios de exames da vítima constantes nos autos, considerando que eventuais pedidos nesse sentido deveriam ter ocorrido por meio de um incidente processual. Alegar que a vítima possui doença psicológica ao final do processo visa tão somente denegrir ainda mais a sua imagem, bem como que não fosse merecedora de qualquer credibilidade. Em síntese, é o que diz o juiz, e eu mantenho a posição do juiz. Juntar documentos ao final do processo, isso não iria alterar a situação e não seria apropriado também. Então, não houve cerceamento de defesa em razão desse deferimento. Eu estou rejeitando essa preliminar, cito jurisprudência. Quanto à absolução, recurso do querelado. Como eu disse, a questão da difamação está resolvida. Ação fora do prazo em relação à difamação, então, processo extinto em relação à difamação. Agora, quanto à injúria, eu estou dizendo que a defesa não tem razão. Não tem razão. Devidamente comprovada a materialidade, a autoria também ficou demonstrada, o recorrente não foi ouvido na delegacia, ao ser interrogado em juízo, negou que tenha injuriado a companheira. Eu transcrevo aqui o depoimento dele, peço vênia para não ler. Mas a vítima, em sede inquisitorial, narrou com detalhes as ofensas. Ela narrou que manteve um relacionamento amoroso com o acusado por cerca de 10 anos, em que o casal possui um filho menor.
Pontuou que o perfil do companheiro é agressivo e violento, o qual sempre a agrediu verbalmente, imputando-lhe fatos ofensivos à sua moral e acusando-a de infidelidade, ameaçando-a de tomar-lhe a guarda do filho. Contou que no dia dos fatos houve discussão e ameaças, tendo chamado a polícia militar, que lá compareceu e apaziguou a situação. Destacou que o apelante a chamou de puta e piranha e disse que ela só gosta de ficar transando e levando o homem para dentro de casa, tendo acrescentado que sempre que saía para levar a criança ao hospital, ele acusava de estar saindo para encontrar-se com macho. É um problema de... Parece que um filme doentio aqui, nesse caso, segundo ela. Durante a instrução, a vítima reiterou que houve uma discussão entre o casal porque Marcelo acusava de manter relações sexuais extraconjugais, além de sempre dizer aos vizinhos que ela o traía. E assim eu prossigo no meu voto e transcrevo o depoimento da vítima. Peço vênia para não ler, está na íntegra aqui no meu voto. Na fase judicial, a testemunha compromissada Dilson José dos Santos narrou que o querelado havia comentado a respeito de suposta traição por parte da companheira, querendo saber se no condomínio havia câmaras para verificar se a ofendida oferecia carona para pessoas. Isso não ficou provado nos autos. Que ela traía, isso não ficou provado. Eu transcrevo aqui o depoimento da testemunha nesse sentido. Anota o seguinte: verifica-se que o conjunto probatório dos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelante pela infração penal de injúria em contexto de violência doméstica familiar com a mulher, outra mulher. Registre que as infrações penais praticadas em situação de violência doméstica familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os fatos dessa natureza ocorrem ausência de testemunhas. Desse modo, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância. E eu cito jurisprudência desse tribunal sobre o tema, da Lavra do eminente valor Silvânio Barbosa dos Santos, do eminente valor Humberto Ulloa, da eminente valor Anil Soni. A vítima narrou a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente em ambas as oportunidades em que foi ouvida. Assim, mantém-se a condenação do acusado pelo crime de injúria nos termos da sentença. Eu estou anotando. Agora, quanto ao recurso da querelante, ela está pedindo para aumentar o valor da indenização. E está pedindo também para aumentar a pena que foi fixada. Eu estou negando provimento. Eu estou negando provimento, mantendo a condenação. Eu esclareço o seguinte: a individualização da pena base não é feita de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador. Transcrevo bastante jurisprudência sobre esse tema. E no caso dos autos, a sentença exasperou a pena base em 1 mês e 8 dias acima do mínimo legal, pela análise negativa das circunstâncias judiciais, da conduta social e das circunstâncias do crime, o que materializa aumento superior à fração de 1/6. Assim fica clara a excessividade da majoração efetuada pelo juiz Acol na primeira fase da dosimetria. Nesse cenário, em observância aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, diminui o quanto de exasperação da pena base para a fração de 1/6 por cada circunstância judicial desfavorável. Eu examino a questão da dosimetria da pena e, ao final, chego a essa conclusão
que o querelado tem direito a uma redução da pena. Então, eu faço a aplicação da pena e anoto na primeira fase, segunda fase, terceira fase, o regime, mantém o regime aberto, mantém a suspensão condicional da pena nos termos da sentença, então eu faço uma redução da pena. A míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena estabiliza a reprimenda em 1 mês e 23 dias de detenção pelo crime de injúria. Eu estou reduzindo a pena do crime de injúria. Agora, quanto ao recurso da querelante, eu também examino o pedido, ela pede para aumentar a indenização para R$15 mil. Eu estou dizendo que não há razão para aumentar de R$2 mil para R$15 mil. Cito a jurisprudência sobre esse tema, inclusive do STJ, peço o vênia aqui para não ler, mas esclareço o seguinte: a extensão do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima não excederam a normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida. Acolho parcialmente o pleito defensivo, mostrando-se razoável a redução da quantia fixada para o valor de R$1 mil, como valor mínimo de reparação a título de danos morais. Eu estou dando parcial provimento aqui para o querelado, para reduzir o valor de R$2 mil para R$1 mil, seguindo jurisprudência do nosso tribunal sobre esse tema, considerando, portanto, a condição econômica dele e também da companheira, ex-companheira. Quanto à revogação das medidas protetivas, eu examino a matéria e esclareço que, conforme ressaltado no parecer ministerial, recomendável a manutenção das medidas protetivas, já que o agressor, aspas, além de agir de forma dissimulada, na tentativa de inverter o modo como os fatos ocorreram, temos que a vítima afirma que ela necessita da manutenção dessas medidas de proteção, vez que os conflitos não cessaram com a separação do casal, o que efetivamente deve ser atendido. Fecha-se aspas, parecer do Ministério Público. Então, resumindo, eminente presidente, eminentes pares, eu conheço dos recursos, nego provimento ao recurso da querelante, a segunda apelante, e dou parcial provimento ao recurso do querelado, primeiro apelante, para mantida a condenação nas sanções do artigo 140, caput do Código Penal, declarar extinta a punibilidade quanto ao delito de difamação, artigo 139 do Código Penal, pela decadência, com fundamento no artigo 107, 4 do Código Penal. Reduzir o quanto de aumento na primeira fase da dosimetria do delito de injúria, diminuindo a pena de 3 meses e 2 dias de detenção para 1 mês e 23 dias de detenção em regime aberto, e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$1.000. Mantidas ainda a suspensão condicional da pena nos termos da sentença e as medidas protetivas deferidas em favor da ofendida. Então, é o resumo do meu voto, senhor presidente. Desembargador Silvano Barbosa. Eu confirmo o voto, senhor presidente, com o eminente relator. Eu sou o segundo vogal, também confirmo o voto com o relator. Recurso da querelante, segundo apelante, não provido. Do querelado, primeiro apelante, provido em parte. Unânime. Desembargador Silvano é o relator. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde. Número 3 da pauta, RSE 07008336-88. Primeiro vogal sou eu, segundo vogal, o desembargador Josafá Francisco dos Santos.
Haverá sustentação oral, falará pelo o apelado, a doutora Kelly Felipe Moreira, OAB-DF 34079. Doutora Kelly, está presente? Boa tarde, excelência. Sim, senhor. A anotação está negando provimento, né? É verdade, hein? O voto lançado, estou negando provimento ao recurso que atende a... Eu acompanho o voto, Vossa Excelência. O doutor Josafá também acompanha? Mantenho, presidente. Doutora Kelly, eu registro a presença de Vossa Excelência. Dispensa a leitura do relatório, dispensa a sustentação? Dispensa, sim, senhor. Atende o pleito defensivo, dispensa, sim, senhor. Então, boa tarde, bom trabalho nós agradecemos. Programação de resultado. Não provido, Nani. Número 1 da pauta. Relator. Desembargador Roberval Casimiro Berinatti. Revisor, desembargador Silvânia. Eu sou vogal. É a PR 0008359-55. Haverá sustentação oral, falará pelo apelante o doutor Diego Rodrigo Serafim Pereira, OAB-DF 42579. Doutor Diego, está presente? Presidente, o advogado não compareceu. Tá, então, o desembargador relator está negando provimento, eu estou a acompanhá-lo, o desembargador Silvano também está acompanhando? Sim, senhor presidente. Conveniente relator. Senador Roberval, confirma que... Estou rejeitando uma preliminar, recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu, nas sanções do artigo 298 do Código Penal Militar, a pena de 1 ano de reclusão no regime aberto, aplicado o benefício da suspensão condicional da pena mediante condições estipuladas na sentença. É crime militar de desacato a superior. Sim, já está... Revisor e vogal acompanham o relator. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, não provido, unânime. Número 4 da pauta. Relator, desembargador Josafá Francisco dos Santos. Primeiro vogal, desembargador Robson Barbosa. Segundo vogal, desembargador Roberval Casimiro Berinatti. HC 0704266-51. Falará pelo paciente o doutor José Soares Pinheiro Neto, OAB-DF 26933. Doutor José Soares Pinheiro, está presente? Advogado não compareceu, presidente. Então a palavra está com o relator. Desembargador Josafá. Presidente, esse caso aqui é parecido com o da retificação que faremos logo a seguir. Eu pedi para colocar, acertamos aí, só por conta de uma preliminar de não conhecimento do habeas corpus. Então, é só por esse detalhe, porque às vezes o eminente colega lança o voto, mas aí na hora da publicação não se sabe se foi acompanhando a preliminar ou se foi no mérito. Então, é só para chamar a atenção dos eminentes pares, que tem uma preliminar de não conhecimento do habeas corpus aqui, que eu acho que todos já leram, e saber se eles estão acompanhando no mérito ou na preliminar, presidente, para que possamos aí proclamar o resultado. Senador Robson Barbosa. Está sem som, senador Robson. Você não está sem áudio, senador Robson. Deixei desligado para não atrapalhar os outros. Mas eu li essa emenda feita aí do habeas corpus no caso do não conhecimento. Aí estou acompanhando o eminente relator. Senador Roberval Casimiro Berinatti. Eu também estou acompanhando o eminente relator em relação à preliminar de não admissão do habeas corpus. Agora, permita, desembargador Josafá, é uma observação que faço há alguns anos já, e vejo às vezes que sempre tem sido assim colocado, mas quando se trata de ações originárias, habeas corpus, mandado de segurança, e essas ações de competência originária dos tribunais, como a ADI, todas as ações de competência originária do tribunal, eu não costumo usar a expressão, vocês sabem disso, de não conhecer, porque juízo de conhecimento está ligado
ao princípio devolutivo, é nos recursos. Devolve o conhecimento da matéria impugnada ao tribunal. Então, eu tenho anotado sempre não admitir. Não sei se Vossa Excelência tem interesse em colocar não admitir ou quer mesmo que não conhecimento. Não, presidente, eu como diz o outro... Não vai examinar o mérito. É exatamente isso. Eu sou muito tranquilo com relação a isso. Eu acho que, de repente, a colocação de Vossa Excelência, que tecnicamente fica melhor. Tá? É porque eu vejo isso aí tem sido usado até no STF, no STJ, colocando não conhecer ou conhecer de ações de competência originária, que é juiz de conhecimento, todos sabem, isso aí vem que é ligado aos recursos. Mas tudo bem, mas eu acredito que a confusão que deu naquele outro, justamente por isso, aquele dia, depois de Vossa Excelência falar que não conhecia, mas o outro é um APR, né? Esse aqui é habeas corpus, né? O outro é diferente, que o outro é APR. APR, e tem uma APR não conhecer. A HC que é não admitir. Todos estão de acordo que coloque não admitir? Estou de acordo. Estão de acordo? Então, resultado, não admitido, unânime. Agora, a retificação do julgamento. Retificação da proclamação de julgamento da PR 0701-102-31. Relator, é o desembargador Josafá Francisco dos Santos. Primeiro vogal, o desembargador Robson Barbosa de Azevedo. Segundo vogal, o desembargador Roberval Casimiro Bellinati. Tem a palavra o relator. Senhor presidente, eu farei aqui uma breve leitura, porque, da mesma forma, há também uma preliminar aqui, eminentes pares, de não conhecimento. Eu vou fazer uma leitura rápida aqui para Vossas Excelências, para ver se Vossas Excelências concordam, relembram e concordam com a preliminar. Aqui é o seguinte, é um recurso de apelação contra a sentença que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o réu como incurso nos artigos 129 caput por 2 vezes e 147 caput por 2 vezes, ambos do Código Penal, a pena de 3 meses, 15 dias de detenção em regime inicial aberto. E aqui há uma preliminar, o seguinte, uma preliminar de intempestividade. E alega o Ministério Público que o recurso é intempestivo, não devendo ser conhecido. Destaca que o prazo para interposição da apelação é de 5 dias a iniciar da intimação pessoal do réu, conforme prevê artigo 593 caput do CPP. O prazo para interposição é de 5 dias, cuja contagem deve iniciar a partir da intimação pessoal do réu, nos termos da súmula 770 do Supremo. Eu digo o seguinte, que da análise dos autos, observa-se que o réu foi intimado da sentença em 25/8/2021, e eu cito aqui o ID da certidão. E o presente apelo somente foi interposto em 7/9, muito aquém, né? Muito além, aliás, considerando que os prazos do processo penal são contínuos e peremptórios e não se interrompe por férias, domingo ou dia de feriado, não se computando o dia do começo, mas se incluindo o dia do vencimento, nos termos do 798 do CPP, conclui-se que o prazo recursal findou-se em 30/8, sendo o apelo interposto 8 dias após o prazo do transcurso. Desse modo, a preliminar suscitada pelo Ministério Público deve ser acolhida. E eu aí, senhores, estou acolhendo essa preliminar que foi suscitada pelo Ministério Público de intempestividade. Essa é a preliminar. E não conhece. Desembargador Robson Barbosa, está de acordo? Estou de acordo. Desembargador Roberval Bellinati. De acordo com o eminente relator. Sim. Então, a retificação, no lugar que está não provido, passa-se a constar que não conhecida. França, qual o próximo? Acabaram, presidente. Acabaram. Então, a palavra está livre para aqueles que queiram fazer uso dela. É só... Acho que pode encerrar até a transmissão. Sim. Então, declaro encerrada a sessão e está livre a palavra aquele quem queira fazer uso.